Bom pessoal, vamos aí para mais uma aula e hoje a gente vai falar como a gente adiciona figuras e lista de figuras no nosso documento. Primeiramente, para a gente conseguir colocar figuras no documento, a gente tem que vir aqui no lugar dos pacotes antes do Begin Documents aqui e a gente vai colocar um pacote específico para a utilização de figuras, que é o Use Package Graphic X aqui, ó, esse daqui. E a hora que a gente for adicionar uma figura agora, basta a gente fazer o quê? Abrir a pasta onde a nossa figura está contida e simplesmente arrastar ela para o nosso documento, que já vai abrir essa janela aqui. Nessa janela, basicamente, a gente pode definir o tamanho que ela vai ficar no nosso arquivo final aqui, de acordo com a largura ou de acordo com a altura dela, tomando como base uma porcentagem da largura da nossa linha, ou a gente pode escolher aqui centímetros ou milímetros. Eu particularmente gosto de deixar com uma porcentagem da linha. Eu vou deixar aqui em 70% do tamanho da nossa linha, para mim já é o bastante. Vou deixar também aqui centralizado e vou deixar a descrição da nossa figura embaixo dela, aparecendo figura 1, por exemplo, embaixo da figura de fato. Esses campos aqui de short e long, basicamente é a descrição que vai aparecer. A short na nossa lista de figuras e a long é a descrição que vai aparecer logo embaixo da nossa figura. Então eu vou colocar aqui e assim que a gente compilar vocês vão perceber um pouquinho melhor. Na short eu vou colocar só figura latex e aqui na long eu vou colocar essa é uma figura do latex. Enfim, esse label aqui é só para fazer referências nas figuras. Eu vou colocar aqui Fig1. Não importa muito agora, a gente vai ter uma aula só sobre referências, então não vamos se preocupar muito com isso agora. E eu vou clicar já em OK e ele apareceu, enfim, todo esse código aqui, que basicamente é como o LaTeX usa para incluir figuras no documento final. Simplesmente a hora que eu clicar F5 e compilar, olha só o que ele fez. A figura de fato está aqui, aparecendo figura 1 e essa é uma figura do LaTeX. Só que se a gente perceber, ela ficou em cima da nossa seção. E isso de fato acontece em diversos momentos aí que a gente estiver colocando o nosso texto, simplesmente pelo fato do LaTeX ele tentar otimizar o espaço. Enfim, se a gente tivesse uma página aqui cheia de elementos, provavelmente isso iria acontecer também com uma forma do programa otimizar o espaço entre figura e texto. Mas em muitos momentos eu quero forçar a imagem a ficar onde eu quiser, afinal eu estou montando o texto da forma que eu preciso. E para eu forçar as figuras a ficarem paradas onde eu quero, eu vou usar um outro pacote aqui, que é o contrabarra Use Package. E o nome desse pacote é Float. E agora eu posso vir aqui, depois do meu Begin Figure, e eu vou colocar o quê? Eu vou colocar um colchetes e um H maiúsculo. A hora que eu faço isso e compilo novamente e coloco aqui um F5, aí sim ele ficou na posição que eu queria com o meu figura 1 e a minha descrição da figura. Basicamente aqui ele começou e terminou a figura, ele falou que a minha figura vai ficar centralizada, aqui ele deixou o meu tamanho que eu tinha pré-estabelecido como 0.7, é uma porcentagem, né, aí da largura da minha linha. Ele puxou aqui a minha figura da onde ela realmente está no meu computador e colocou as descrições dela aqui e a referência que eu vou fazer ela ao longo do meu texto, que a gente vai ver isso posteriormente. Se eu quiser mudar, por exemplo, aqui o tamanho da minha figura, 0.5, enfim, até deixar como 100% do tamanho de uma linha, dá para fazer isso. Se eu quiser inserir outras figuras, eu faço a mesma coisa, o passo é o mesmo, eu pego ela de onde está, eu vou pegar a mesma aqui no caso. Enfim, essa daqui eu vou deixar bem pequenininha, eu vou deixar 20%. Vou colocar embaixo também. Vou colocar uma descrição qualquer aqui, enfim, só para a gente visualizar e vou dar um OK. Vou forçar ela também a ficar paradinha onde eu quero. H, e a hora que eu compilo, pronto, está aqui a minha figura com a descrição que eu dei para ela aqui. Eu vou colocar mais alguns As, enfim, ele vai mudar aqui embaixo. E tá aí.
Se eu quisesse, por exemplo, adicionar outras figuras ou inverter, perceba que ele já veio aqui figura 1 e figura 2. Se eu quisesse inverter a ordem dela, adicionar mais figuras ao longo do meu texto, não tem problema nenhum. É só eu vir colar na ordem que eu quero, a hora que eu dou um F5 aqui, ela inverteu a ordem e essa passou a ser a figura 1 agora e essa agora é a figura 2. É bem bacana, bem interessante utilizar as figuras. Uma outra função interessante que a gente vai ver aqui depois a gente ter visto como insere figuras, é como a gente inserir uma lista de figuras, assim como a gente fez para o nosso índice. Então, por exemplo, eu vou vir aqui e embaixo do nosso índice, desse Table of Contents aqui, eu vou criar já de imediato uma nova página, exclusivamente dedicada para a nossa lista de figuras, e eu vou declarar a minha lista de figuras simplesmente List of Figures, que ela já está aqui. E a hora que eu faço isso e eu dou um F5, ele deu algum erro. Vamos dar uma olhada aqui. Bom, e basicamente o erro que ele deu é porque aqui eu coloquei new box, na verdade é new page. A hora que eu arrumo aqui o erro que eu tinha cometido, ele já não reclama mais e eu criei aqui a minha lista de figuras. Então, minha figura A e a figura latex, ambas na página 1. Se eu fizer qualquer alteração, por exemplo, eu vou colocar minha segunda figura em uma nova página, new page. A hora que eu compilo aqui, a figura pequenininha ficou numa página, a grandona ficou em outra, e a nossa lista de figura vai ter que ter alterado aqui, de fato ela alterou, 1, 2. Enfim, eu posso fazer as modificações que eu quiser. Se eu vier aqui na primeira figura e colocar a figura 1, e aqui não mais figura latex, eu colocar a figura 2, e dou um F5, a hora que eu compilo, a alteração já foi feita aqui na minha lista de figuras, e assim sucessivamente. Ao passo que eu acrescento ou retiro figuras, a lista de figuras modifica automaticamente, bem como a numeração aqui das figuras, ela já altera automaticamente. Então é isso, pessoal, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham aproveitado bastante. Basicamente a gente viu aí os pacotes envolvendo figuras, como a gente acrescenta figuras no nosso documento e como a gente acrescenta aqui uma lista de figuras, assim como a gente fez com o índice. Espero que vocês tenham aproveitado bastante, um abraço e até a próxima.